Oi, gente. Eu sou a Vanessa, professora de arte do Colégio Sul-Americano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Hoje a nossa aula é para o oitavo ano. O livro de artes, módulo 1, capítulo 2. Conteúdo referente à AV2. Vamos começar com as diversas artes, os pontos e as linhas. Aqui nós vamos falar sobre as várias expressões nas artes e como os pontos e as linhas podem ser utilizados. Começaremos analisando o fragmento da canção de Gilberto Gil, A Linha e o Linho. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. Aqui o autor compara a vida a dois ao bordado que vai sendo pouco a pouco construído através de uma relação diária. Veja, é a sua vida que eu quero bordar na minha. Aqui utiliza-se alegoria. E o que é alegoria? É um recurso da linguagem que tem a função de atribuir sentido figurado a um todo, seja um objeto de estudo, uma canção ou um poema. Tudo bem? Ok. Vamos conhecer um pouco mais sobre o artista? Gilberto Gil. Então, Gilberto Gil é um dos maiores nomes da MPB. É cantor, compositor, multi-instrumentista e também atuou na área da política. Foi vereador em 1989 e foi ministro da Cultura em 2003. Ele teve a influência de Luiz Gonzaga ao aprender a tocar o instrumento acordeon, e teve a influência de João Gilberto no período da Bossa Nova, quando aprendeu a tocar o violão. Gilberto Gil, ele participou não, na verdade, ele compôs junto a Caetano Veloso um movimento cultural conhecido como Tropicália. Você já ouviu falar? Não? Então, a Tropicália foi bem interessante. Foi um movimento cultural onde Tom Zé, Gal Costa e os Mutantes também participaram de maneira ativa. Era uma fusão de rock and roll com MPB. Era algo totalmente extravagante, irônico e que propunha uma ruptura com um forte senso crítico social, marcando a efervescência da década de 60 no Brasil. Aqui nós temos o fragmento de uma canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e que foi interpretada pelo grupo Os Mutantes. O nome da canção é Panicete Circense, que traduzindo, na verdade, significa pão e circo. E aqui ele vem falando justamente, ele vem enfatizando o conformismo da família média brasileira, a alienação que é demonstrada através da repetição de versos. A repetição que é contínua na música são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Então ele vem falando justamente sobre esse conformismo. Aqui a gente pode verificar a exuberância nas formas, e o movimento ele acontece como uma resposta ao período da ditadura militar, a toda uma repressão que ocorreu na época. Então aqui é justamente o momento em que ele se une e utiliza desse processo da música como uma forma de resposta. Tá? A música nesse período gerava um grande interesse do público, e esses artistas utilizaram dessa expressão como forma de criticar toda a repressão. Ei, isso foi um bocejo? Ai, 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 eu tô de olho, hein? Preste atenção, vamos lá. O ponto e a linha na arte. O ponto e a linha são elementos essenciais para a comunicação visual. O ponto é a unidade mais simples do desenho e a linha a unidade mais expressiva. Nós estamos cercados por linhas. O desenho é o ato de fazer marcas ou linhas, geralmente sobre algum suporte. À medida em que temos uma imagem em mente
e começamos a utilizar da linha para trazer forma, ele automaticamente sai do campo da imaginação e começa a vir para a realidade, basicamente como no clipe Drive da banda Incubus, como estamos vendo. Tipos de linha. Aqui, além dos tipos de linha, nós temos também as direções de cada uma delas, que são muito importantes para o desenvolvimento de alguma composição. Veja, temos retas, que pode ser horizontal, vertical, inclinada. Temos as linhas curvas, que podem ser côncava ou convexa. Temos a linha poligonal ou quebrada, que geralmente são retas que possuem diversas direções. Temos as sinuosas, compostas por uma sequência de linhas curvas, e mistas, compostas por linhas retas e curvas. Já a linha e ponto no bordado, nós temos aí determinados tipos, como o alinhavo, haste, cruz, reto, cheio, entre outros. Compreendeu as explicações até aqui ou está perdido? Compreendeu? Ok, então vamos para a próxima parte. Aqui nós começamos a falar sobre a importância do museu, mas não é qualquer um, é o Museu do Bordado na Madeira, como ficou conhecido mundialmente. Existe desde que o arquipélago português foi povoado, a partir de 1850, com desenvolvimento mercantil, que na verdade eram práticas econômicas, e as rendas da ilha chegaram a vários países, principalmente a França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e a Síria. Então, esse tipo de prática econômica, ela ficou caracterizada por uma produção familiar, que acabou tornando esse lugar muito conhecido justamente por causa desse artesanato produzido, tá? E ainda hoje a ilha é conhecida pela fama do artesanato. Em 2006 foi criado um instituto para valorizar esse artesanato desenvolvido junto ao vinho e tornou-se um espaço museológico, tá? O museu oferece uma amostra de coleções antigas e também atuais, de uma maneira bem didática para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre a história. No livro de vocês tem samplers. O que é um sampler? Na verdade, são pedaços de tecidos típicos do século XVIII, bordados com temas do cotidiano. E esses temas poderiam variar entre casas, árvores, animais, plantas, letras do alfabeto, como podemos ver em alguns aqui na imagem, e assim por diante. Vamos agora falar sobre o artista Wallace Kandinsky. Wallace Kandinsky foi um artista russo que teve um destaque no início do século XX. Ele é considerado pioneiro do movimento abstracionista, lembrando que o abstracionismo, ou uma imagem abstrata, é algo que não tem compromisso com a realidade. É algo totalmente subjetivo, ou seja, é o ponto de vista do artista, tá? Então, o pintor trouxe uma inovação para o universo das artes. Ele foi teórico e professor de artes, trazendo contribuições importantes sobre a teoria da cor, que era algo que chamava muita atenção dele. Para Kandinsky, a pintura era uma verdadeira poesia composta por cores. Ele entende a arte como um lugar de presença espiritual, ligada à alma e principalmente à intuição. No livro no qual ele escreveu, definiu uma nova arte, argumentando que as possibilidades são muito maiores quando se elimina essa ideia do figurativo, a fidelidade às aparências, tornando-se capaz de representar o significado oculto das coisas. Aqui eu tenho imagens só para relembrar um pouco essa ideia do figurativo e do abstrato. A obra é de Mondrian e é a obra macieira. Na primeira imagem, nós entendemos que é uma árvore, enquanto que na segunda ele começa a abstrair essa forma, brincando com as linhas e com os variados tipos de formas geométricas que vai surgindo no decorrer do desenvolvimento da composição. Composição. Esse é um dos trabalhos do artista. A composição nada mais é do que a fusão entre o consciente e o inconsciente, o interno e o externo.
Esse trabalho foi desenvolvido por Kandinsky em 1923. Aqui nós temos uma fala do artista para compreender eh, a ideia que ele tinha dessa junção das cores com a música, com a poesia. Os violinos e os tons profundos dos baixos, e especialmente os instrumentos de sopro, representavam para mim, naquele tempo, toda a potência daquela hora crepuscular. Eu vi todas as cores no meu espírito. Elas estavam defronte dos meus olhos. Linhas selvagens, quase loucas, estavam desenhadas à minha frente. Não me atrevi a usar a expressão que Wagner tinha pintado musicalmente a minha obra. Lembrando que Wagner é um compositor do qual Kandinsky era muitíssimo fã e ele sempre buscava ouvir as canções de Wagner, as composições de Wagner, e a partir dessas inspirações ele desenvolvia os seus trabalhos, ok? Aqui eu tenho uma animação da obra que nós acabamos de ver, de Kandinsky, e repare nas linhas. Nós vimos anteriormente que as linhas podem ter diversas formas e direções. Repare nas linhas e como esses trabalhos, essas formas vão surgindo no trabalho do artista, além da explosão de cores. É isso, gente. Até a nossa próxima aula.